Olha, gente, vamos logo colocar as cartas na mesa, ó. Vou confessar logo o meu pecado aqui. Eu nunca tive contato com os livros de Duna. Porém, eu lembro que quando saiu o trailer do filme de 2021, eu fiquei empolgadaço para assistir. Fiquei animadão e tudo mais, entender daquele universo, aquela parada colossal, gigantesca. Só que, por algum motivo, mas eu não consegui no cinema assistir. Mas quando finalmente o filme saiu no streaming, eu não assisti. Não, mas peraí, eu tive meus motivos. Eu meio que decidi que quando saísse a parte 2 eu iria assistir a parte um. E como o próximo filme é logo ali, então, melhor momento esse pra gente poder falar do primeiro filme, né? Bom pra gente aquecer os motores antes de se deleitar no cinema com a segunda parte. Aproveitando a oportunidade, ó, se você não é inscrito, já dá essa moral aí, ó. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha pra geral, valeu? E vamos trocar essa ideia. Adaptação do famigerado inadaptável livro de Frank Herbert, que aqui é dirigido e roteirizado por Denis Villeneuve, contando com um elenco de peso com figuras como Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Dave Bautista, entre outros, uma produção realmente gigantesca. Duna é uma história que gira em torno de Paul Atreides, que aqui é protagonizado por Timothée Chalamet, né? Paul é o herdeiro da família Atreides, que se encontra em uma trama de guerra política, misticismo, religião. A importância de Paul se dá pelo seu propósito de nascença, que está atrelado a uma profecia milenar, onde ele é uma figura central como um aguardado Messias. Uma coisa que também é importante falar é sobre o melange, né, que é essa substância que é minerada pelo Império nas areias do planeta Arrakis. Ela é mais conhecida como a especiaria. Ela é um elemento mais que fundamental dentro desse universo, pois além dela prolongar a vida e aumentar as capacidades mentais, ela também possibilita a realização de viagens interplanetárias. Ou seja, a importância desse elemento é tanta que rege toda a economia e comércio galáctico. Traduzindo, elemento valioso, mais política, igual a guerra por poder. Eu estou sentindo uma treta! E falando em guerra por poder, a treta toda se dá quando o imperador convoca a família Atreides para comandar e administrar Arrakis. Lembrando que Arrakis aqui é o planeta que é chamado de Duna, onde quem vive ali tem que lidar com uma natureza visceral, onde tiveram que se adaptar e aprender a lidar com o calor extremo, escassez de água, e as criaturas colossais que vivem nas areias, chamados Shai-Hulud, os vermes gigantes de Duna. Mas voltando à treta aqui, anteriormente, Arrakis era comandada pelos Harkonnen, que era a família tirana e opressora que por 80 anos caçavam de forma brutal os Fremen. Os Fremen são o povo nativo de Arrakis, que por tanto tempo em contato com a especiaria, acabaram ficando com seus olhos completamente azuis, os chamados de Olhos de Ibad. Os confrontos Harkonnen versus Fremen eram constantes, e tudo ficaria ainda pior, pois agora a guerra também estaria envolvendo as famílias. Bom, isso foi só um apanhado básico da história, né? Porque a história tem muito mais elementos para serem abordados, mas eu quero apresentar aqui pelo menos as coisas que mais me chamaram a atenção na trama. A narrativa da história se desenrola muito bem, tem até um ritmo que favorece como um todo. Até em momentos onde as coisas pareceriam ir mais devagar, eles aproveitam para dar ênfase nas relações entre os personagens, e desenvolvendo essas tramas, eles dão mais importância ao propósito de cada um dentro da obra. Outra coisa que é bem interessante aqui é a maneira como eles usam para apresentar os elementos dentro da obra. Eles não necessariamente ficam explicando tudo, mas eles mostram dentro de um contexto. E isso só é possível graças à forma como a história é conduzida. E juntando a tudo isso, você tem um trabalho de produção maravilhoso. Toda a estética, toda a ambientação, é tudo colossal, é tudo grandioso. A fotografia é majestosa. Apesar de se passar num lugar desértico, ao mesmo tempo com tecnologia, você vê um mundo muito vivo, é tudo muito lindo, é tudo muito belo. Então esses elementos conversam com quem está assistindo, enriquecem não só a história, mas o universo como um todo. E nem preciso falar do tom épico que é dado graças à trilha sonora do Hans Zimmer, né, meus amigos? É de arrepiar a alma. Eu confesso que, a princípio, eu fiquei meio que com o pé atrás com a trama do Paul. A percepção que dá é que ele sabe que tem um propósito, mas ele não sabe muito para onde vai. Pelo menos até o ponto onde a história dá uma reviravolta. Mas você entende que ele está sendo preparado desde muito novo, desde basicamente do seu nascimento, e que ele tem um peso de responsabilidade muito grande em cima dele. Não só pelo conceito de hierarquia na liderança da família, mas também no conceito, essa parte mística que envolve ele, né? E é onde a história dá mais ênfase. Uma coisa que também é bem interessante é essa ordem chamada Bene Gesserit,
que é formada apenas por mulheres, e você logo entende que elas têm esse envolvimento com a parte mística e religiosa da coisa. Mas vai muito além disso, pois a trama delas é a que de longe eu achei a mais complexa. E fica entendido que há muito tempo elas já vêm arquitetando e manipulando a política do Império pelas sombras. E tem esse plano de cruzamentos de linhagem que vem sendo desenvolvida durante séculos e que é para conceber uma mente poderosa o suficiente para conectar o espaço e o tempo, e que acaba dando origem ao Paul. Ele é testado pela Madre Gaius, que foi quem treinou a mãe dele na doutrina, e ela chega a ser bem severa e dura com ele. Ela testa ele ao seu limite psicológico, físico, instintivo, e ela ainda fica bem apreensiva por ele ter dado tanto poder. Detalhe que nessa doutrina era para serem concebidas apenas mulheres, e ela meio que acha Paul um desperdício pelo fato dele ser um homem. E isso é uma quebra nas regras da ordem. E você percebe que elas têm interesses próprios e maiores. E esse plot vai muito mais além daquilo que é mostrado. E o fato de Paul ser herdeiro da família Atreides pesa ainda mais, pois a madre havia falado para ele que ele havia herdado mais de um privilégio, ou seja, ele tinha poder demais para um único ser. Nitidamente, a gente percebe que ele não tem a mentalidade e a maturidade para tal fardo. Só que no decorrer da jornada, a gente consegue ver uma certa evolução nele através da dor, da perda, do conflito interno, e você consegue ver ele criando esse senso de responsabilidade, dever e propósito. O que é bacana nesse conceito de casa Atreides e casa Harkonnen é que nessa dualidade ambos prezam pelas suas respectivas famílias, porém com propósitos e ideais bem diferentes. Através da figura do Duque Leto, você tem aqui um homem com uma postura íntegra e que se preocupa também com o bem maior. Ele está mais interessado em alianças de desenvolvimento. Já a figura do Barão Vladimir, ele sempre olha por cima, com soberba e imposição. Nitidamente, seu propósito está mais voltado para poder, custe o que custar, e apenas pela ganância. Duque Leto sabia que o chamado do imperador para governar Arrakis iria gerar animosidade entre as casas. Só que ele preferiu arriscar e acreditar na oportunidade que ele teria ali. Com isso ainda, mesmo com um senso de proteção com o filho, acabou que ele pôs em risco todo o legado da família Atreides. E os Harkonnen foram impiedosos, implacáveis, e eles querem Duna para si. E aqueles que controlam Duna, controlam a galáxia. Agora, sobre os Fremen, eles sim vão ter um papel fundamental no crescimento do Paul mais à frente. Pois depois do ataque à sua casa e a morte do Duque, ele e sua mãe são acolhidos por eles, e apesar da hostilidade a princípio, mas a gente vê a importância que isso vai ter, e Paul abraça toda a sua condição atual como um chamado. Agora, algo que ficou um tanto de lado foram as tramas políticas. Ficaram muitas coisas sem desenvolvimentos e certas motivações passaram de forma muito vaga. É claro que dá para entender que há uma conspiração ali por trás daquilo tudo, mas é arranhado de forma muito superficial. Mas consigo entender que para condensar todas as abordagens do livro ficaria muito complexo, e eles talvez tenham optado por focar na parte misticista, dar mais ênfase nisso, só que acabou por deixarem perguntas em aberto. Mas acredito eu que elas vão ser respondidas na parte 2. Mas no fim, para mim, o saldo é super positivo. Eu fiquei muito engajado e interessado em saber mais desse universo. É claro que aqui eu tenho uma visão bem unidimensional da obra, pois eu não tive contato com os livros, mas acredito eu que estamos lidando com um novo algo épico. Digo isso não só pelo excelente trabalho que foi feito, mas pelo universo que foi construído, que eu acredito ser algo bem promissor. Até porque essa é a parte 1 da adaptação do primeiro livro. Então tem muito mais a se explorar, pois o universo de Duna é muito vasto, é muito rico. Mas enfim, meus amigos, estou muito empolgado, estou muito esperançoso, torcendo muito que esse projeto continue fluindo bem. Agora a resenha com vocês aqui embaixo nos comentários. De 0 a 10, qual nota vocês dão para Duna parte 1 e como estão a expectativa de vocês para a parte 2? Lembrando, hein? Curtam, compartilhem e sigam nas redes sociais, vou deixar linkado aqui embaixo. Um beijo no coração de vocês, tamo junto. Ó, vai ter parte 2, hein? Fiquem ligados aí, hein? Ativa o sininho. Fui!